Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva, pelo dom da vida. Agradecemos a Deus por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos neste belíssimo educandário das almas que conhecemos com o nome de planeta Terra. Esta imensa universidade, esta imensa sala de aula, onde Deus, por misericórdia, nos colocou para aprendermos um pouco mais acerca da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, este Mestre dos Mestres, que Deus também, por amor a nós, nos encaminhou à terra para nos servir de guia e modelo. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, a pedido de Jesus de Nazaré. Estes companheiros estão constantemente do nosso lado, nos auxiliando constantemente através das boas intuições para seguirmos adiante na nossa trajetória evolutiva de iluminação espiritual. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais uma vez estudarmos acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Já recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença, pela companhia. Muito obrigado a todos. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo acerca do Evangelho do Cristo, acerca do Evangelho do Senhor Jesus, estes belíssimos ensinamentos que nós temos à nossa disposição, que a doutrina espírita ampliou um tanto mais estes esclarecimentos. Então hoje estudaremos aqui nestas reflexões o capítulo de número 35 do livro Palavras de Vida Eterna, livro de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. Belíssimas reflexões neste capítulo de número 35, que tem como título Observemos Amando. Então aqui Jesus nos deixou belíssimos ensinamentos quando ele nos questionou sobre por que nós enxergamos o argueiro no olho do nosso irmão e não enxergamos uma trave enorme no nosso olho. Por que nós enxergamos pequenos defeitos dos nossos companheiros de jornada e não enxergamos defeitos enormes que ainda nós teimamos carregar conosco. Então, exatamente sobre estas palavras de Jesus que Emmanuel faz para nós, deixou aqui para nós estas belíssimas reflexões deste capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Mas antes de começarmos aqui nas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli. Um livro todo dedicado sobre o perdão. São 101 capítulos que compõem este livro
tudo sobre o perdão. Então, o capítulo também é o de número 35, que tem como título Não Avances. Então, aqui, irmão José nos diz o seguinte: não avances além do espaço que te está sendo concedido para servir no grupo que te acolhe como companheiro. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos ter aquele cuidado quando formos acolhidos em um grupo ali na condição de um companheiro para auxiliar em alguma atividade, em não avançarmos além sem sermos convidados. Termos aquele cuidado constantemente para não exagerarmos na dose. Pelo menos perguntar: eu posso fazer alguma coisa além disto aqui ou destas coisas que foram colocadas sob a minha responsabilidade, essas tarefas que foram colocadas sob a minha responsabilidade? E aí ele diz na sequência: contenta-te com as atribuições que te são conferidas por quem te oferece oportunidade de ser útil. Então aqui ele nos chama atenção para isso, nós nos contentarmos de início com aquelas atribuições que alguém colocou ali em nossa responsabilidade como oportunidade para sermos úteis. E ele diz ainda: não ambiciones o lugar do amigo que te promove a condição de colaborador na concretização das boas obras. Então, se alguém nos confiou uma determinada atividade ali num grupo, não ambicionemos o lugar dele ou o lugar do outro. Executemos com responsabilidade, executemos com amor, com carinho, com dedicação, com verdadeira caridade, aquelas tarefas, mesmo que sejam mínimas, que alguém nos confiou, e sigamos adiante, conquistando pouco a pouco a confiança daqueles companheiros do grupo, para que outras tarefas maiores possam, pouco a pouco, serem direcionadas para a nossa responsabilidade de acordo com a necessidade do grupo. E isto acontece muito e precisa ser assim nos centros espíritas, nos agrupamentos de atividades caritativas, de atividades benemerentes, que tem tanta necessidade de mão de obra. E ele diz ainda: recorda-te das inolvidáveis palavras de Jesus. Recordemos estas palavras inesquecíveis de Jesus, quando ele nos disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Então aqui Jesus nos chama a atenção para isto, e desta forma, que se nós realmente quisermos e se realmente queremos nos tornar grandes aqui entre nós, grandes aqui na terra, é preciso que nos tornemos verdadeiramente servidores. E por último, o irmão José nos diz: não traias, pois a confiança de quem, contestando todas as opiniões contrárias a teu respeito, acreditou em ti e investiu em tua capacidade de servir. Então aqui ele nos chama a atenção para termos aquele cuidado de não trairmos a confiança daquele que, em especial, em um momento assim, quando alguém ou muitos não estavam confiando em nós e alguém acreditou e nos concedeu oportunidade para que amanhã, não agindo assim, ou seja, neste caso aqui, se nós trairmos a confiança daquele que acreditou em nós, os outros vão chegar até ele e vão falar: eu avisei para você que não deveria, que não poderia acreditar no fulano ou na fulana. Então é isto que o irmão José nos lembra: não traias, pois, a confiança de quem,
contestando todas as opiniões. Tinha um monte de opiniões contrárias a nosso respeito. E alguém contrariou todas aquelas opiniões e investiu em nós, nos deu oportunidade para trabalharmos, para comprovarmos e para provarmos àqueles de opiniões contrárias que eles estavam equivocados. Então, que possamos agir assim, e não traindo de forma alguma aquele que realmente confiou em nós em um determinado momento. Então, aqui chegamos nas palavras de Emmanuel. Depois dessas belíssimas palavras de irmão José, as palavras de Emmanuel, que ele tece belíssimas reflexões com base nestas palavras de Jesus, que já havíamos dito no início, um questionamento de Jesus sobre aquele cisco no olho do outro, enquanto nós temos um cisco enorme, uma trave enorme em nosso olho. Então Jesus questionou: por que vês o argueiro no olho de teu irmão? E aí Emmanuel vem em nosso socorro, nos esclarecendo e ampliando esses esclarecimentos, esses ensinamentos de Jesus. Então Emmanuel, neste capítulo de número 35 do livro Palavras de Vida Eterna, observemos amando, ele nos diz o seguinte, que habitualmente guardamos o costume de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Então aqui ele nos chama a atenção que via de regra, isto é hábito nosso, um hábito equivocado, nós temos este costume de fixar os defeitos dos outros com absoluto esquecimento dos nossos defeitos. Na verdade, nós não sabemos verdadeiramente ou nos esquecemos o que Emmanuel nos diz na sequência, porque quando nós evidenciamos os defeitos dos outros, achando que são os defeitos dos outros, na verdade, o defeito ou os defeitos que enxergamos, que superdimensionamos nas outras criaturas, elas podem até ter ainda, carregar com elas, por ignorância, assim como nós, carregarem aqueles defeitos. Mas, na verdade, nós enxergamos nos outros aquilo que nós ainda temos de sobra em nós, que são defeitos, que são vícios. Então, Emmanuel nos diz na sequência que exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Então aqui ele nos lembra que nós exageramos nas prováveis fraquezas do nosso próximo, do nosso semelhante, nós realizamos prejulgamentos com rispidez e também com severidade. E aí ele lembra na sequência que a pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação. Então aqui Emmanuel nos fala que o questionamento de Jesus, quando ele nos perguntou por que você vê os defeitos dos outros? Então ele diz que esta pergunta de Jesus é no sentido e tem o propósito, tem como finalidade nos acordar para a verdadeira necessidade de educação. Então aqui ele nos diz na sequência que de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Aquilo que já havíamos dito anteriormente, quando nós apontamos, evidenciamos os defeitos que achamos que são defeitos dos outros, que na verdade são defeitos nossos, que ainda carregamos. Então Emmanuel nos fala que aquilo que nós descobrimos no outro, na verdade, são somente coisas, são somente defeitos que nós ainda teimamos, por ignorância nossa também, carregar conosco. Quando nós, com muita dificuldade, com muito esforço, nós já enxergamos, ou quando nós conseguimos enxergar
mesmo que ali ofuscada, enxergamos alguma virtude em um companheiro de jornada, na verdade aquela virtude ou aquelas virtudes que nós enxergamos no outro ou nos outros são virtudes que nós já estamos desenvolvendo em nós. Então é por isso que Emmanuel nos lembra que o questionamento de Jesus tem como finalidade nos chamar a atenção para esta necessidade da nossa educação para passarmos a enxergar os nossos irmãos de jornada com os olhos do coração. E ele diz na sequência o seguinte: a benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. E aqui ele cita alguns exemplos de companheiros que estiveram com Jesus. Qual foi o comportamento de Jesus? Como as pessoas daquela época enxergavam aquelas pessoas? E como Jesus enxergou aquelas pessoas que, para a sociedade daquela época, eram pessoas de má vida, eram pessoas cheias de defeitos. Como Jesus enxergou e como Jesus tratou aquelas pessoas. Como a nossa companheira de jornada, Fabiana Carvalho, aqui está nos lembrando, nos auxiliando nos nossos estudos, não devemos julgar, acusar ninguém, se nós mesmos temos defeitos. Sim, sem sombra de dúvida, minha irmã, todos nós carregamos ainda uma fila enorme de defeitos. A nossa folha corrida em relação aos defeitos ainda é bastante extensa. Então precisamos, sem sombra de dúvida, começarmos a olhar os nossos irmãos com os olhos do coração, conforme nos lembra o espírito Hamed, lá no livro Renovando Atitudes, que é um livro belíssimo, tem aproximadamente 50 capítulos de estudos belíssimos acerca de renovação de atitudes. Todos nós precisamos estudar este livro de Hamed e, em parceria com o médium Francisco do Espírito Santo Neto, Renovando Atitude. Então, lá no livro Renovando Atitudes, logo no início do livro, no capítulo 1, se não me falha a memória, ele nos fala também sobre o julgamento, onde ele nos diz que aquela criatura que nós temos à nossa frente, o nosso companheiro, a nossa companheira de jornada, aquele que nós conhecemos como sendo o próximo, o mais próximo, que nós teimamos em apontar defeitos nele, na verdade, ele é simplesmente um espelho que nós temos constantemente à nossa frente e que reflete a nossa própria imagem moral. Assim como Emmanuel nos fala aqui que descobrimos nos outros somente aquilo que somos, Hamed nos diz desta forma, que através deste espelho que se chama o próximo, nós enxergamos e apontamos os defeitos que teimamos carregar conosco e queremos transferir estes defeitos para as outras pessoas. Então, precisamos mudar de atitude, conforme nos lembra que Emmanuel, precisamos copiar as atitudes de Jesus, conforme ele diz aqui na sequência, quando ele nos chama a atenção que a benefício de nossa educação, recordemos a conduta de Jesus. E aí ele começa por Maria de Magdala, que para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente. Mas, para Jesus surgiu como sendo um formoso coração feminino. Então, para as pessoas daquela época, Maria de Magdala era uma mulher obsidiada e inconveniente. Mas só que para Jesus ela surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que compreendida e amparada, ou aquele coração compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição.
E assim aconteceu com Maria de Magdala, que após a crucificação de Jesus, nem mesmo os apóstolos a aceitaram para a companhia deles, para que ela pudesse andar com eles. Então até os apóstolos a renegaram, e aí ela foi cuidar daqueles irmãos abandonados no Vale dos Imundos, que eram os leprosos, que eram depositados naquele Vale dos Imundos e ficavam lá até desencarnarem devido à lepra. Então ela foi para junto deles, para cuidar deles em nome de Jesus. Então, sem sombra de dúvida, que Jesus enxergou naquela mulher que a sociedade tinha como obsidiada e inconveniente para a sociedade, ele enxergou lá adiante como sendo aquele coração formoso, aquele coração feminino formoso, mas atribulado, que precisava de ajuda, precisava ser compreendido, que precisava ser ajudado, que precisava ser tratado, porque pouco tempo depois se tornaria, sem sombra de dúvida, assim como se tornou em uma formosa trabalhadora da seara do Senhor Jesus. E aí ele diz na sequência, Emmanuel nos lembra sobre Zaqueu, que no conceito da maioria, Zaqueu era usurário, de mãos sujas e infelizes, mas para Jesus, Zaqueu não era isto que a sociedade enxergava nele, que a sociedade o classificava como sendo um usurário, de mãos sujas e infelizes. Para Jesus, no entanto, Zaqueu era o amigo do trabalho, a quem transmitiria a levantadas noções de progresso e riqueza. E assim aconteceu. Enquanto nós ainda enxergamos em Zaqueu aquele cobrador de imposto, aquele de mãos sujas e infelizes, Jesus trabalhou e mostrou para ele um futuro de trabalho, um futuro que realmente se transformou em riqueza e progresso para ele e para todos aqueles que estavam à sua volta. E ainda, Emmanuel nos lembra Simão Pedro, que para os olhos de muita gente daquela época era fraco e inconstante. Então, para muitos daquela época, inclusive seus companheiros de trabalho o tinham como inconstante, como fraco, mas para Jesus, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Então, enquanto a sociedade daquela época, principalmente as pessoas mais próximas, enxergava em Pedro aquele homem fraco e inconstante, Jesus viu um diamante brilhante incrustado em uma rocha que precisava, sem sombra de dúvida, de trabalho e de tempo, e que em pouco tempo brilharia a sua luz, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então Pedro, sem sombra de dúvida, conforme o próprio Cristo disse, que edificaria a sua igreja sobre aquela rocha, sobre aquela pedra angular que ele considerava Pedro. Então assim aconteceu. Pedro, um dos maiores trabalhadores do cristianismo nascente, trabalhador que ajudou fundar e conduzir a Casa do Caminho em Jerusalém para cuidar daqueles abandonados. E por último, Emmanuel nos lembra a figura de Saulo de Tarso. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso, que mais tarde se transformaria em Paulo de Tarso, era o rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Então, para muitos da sociedade daquela época, realmente Paulo era tido e era visto desta forma, como sendo um homem rijo, como um doutor da lei, rijo ali,
em relação à lei mosaica, no sinédrio, e também de espírito endurecido e tiranizante. Agia realmente como um tirano, cumpria à risca a lei mosaica, não por maldade, mas porque ele tinha na sua consciência que a lei mosaica era a certa, era a lei que tinha que ser cumprida e todos tinham que cumprir à risca. E aí ele diz na sequência que para Jesus, porém, Saulo de Tarso era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. E assim aconteceu, conforme nós conhecemos na história. E quem quiser conhecer um pouco mais esta história sobre Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria Paulo de Tarso, o seu encontro com Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco para buscar Ananias, para, digamos assim, executá-lo, porque ele estava perseguindo, no caso Saulo de Tarso, perseguindo os cristãos, e Ananias tinha um núcleo em Damasco, então ele foi em busca de Ananias, e aí nós temos na história aquele belíssimo relato do encontro de Saulo de Tarso com Jesus às portas de Damasco, quando Jesus foi buscá-lo pessoalmente para trabalhar na semeadura do Evangelho. Então, Jesus enxerga em todos nós todos nós, um diamante altamente precioso que precisa de tempo, que precisa do trabalho, que precisa, sem sombra de dúvida, ser compreendido, que precisa, sem sombra de dúvida, ser amado, que precisa, sem sombra de dúvida, ser socorrido constantemente. E Jesus faz tudo isto por nós, para nos auxiliar, e um dia, sem sombra de dúvida, brilharemos a nossa luz. E Emmanuel encerra aqui estas belíssimas reflexões nos lembrando o seguinte: observemos amando, não observemos criticando, não observemos julgando, observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então aqui ele lembra, no final dessas reflexões, das escamas que nós carregamos em nossos olhos, também simbolizando aquelas escamas que estavam nos olhos de Saulo de Tarso e que foram retiradas por Ananias. Quando ele encontrou Ananias, ele cego, e Ananias fez-lhe tirar as escamas dos olhos para que ele pudesse verdadeiramente enxergar a vida com o colorido que ela deve ser enxergada e encarada. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado por todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, por nos auxiliar nesses estudos, nestas reflexões. Muito obrigado pela presença e sem sombra de dúvida que todos poderão nos auxiliar na semeadura do Evangelho do Cristo, compartilhando estas reflexões. Se estas reflexões lhe chamou a atenção, lhe fez pensar acerca do Evangelho do Cristo na nossa vida, lhe fez pensar acerca da nossa necessidade de transformação, e se você acha, se você imagina, se você chegou à conclusão que estas humildes reflexões acerca do Evangelho de Jesus possa servir a outros companheiros de jornada, seus amigos de redes sociais, de outros grupos, compartilhem estas reflexões, levando a outros companheiros e companheiras a oportunidade de conhecerem a verdade, conforme Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paz aos nossos corações e muito obrigado. E quando falei sobre o compartilhamento, não estou aqui pedindo propaganda
para a minha pessoa. Não, de forma alguma. Propaganda para o Evangelho do Cristo. Toda esta propaganda, todas estas palmas, todos estes comentários, tudo ao Cristo. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Jesus conosco sempre.